Obrigada. Obrigado, Cris. Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui participando. Eu acho isso fantástico. Quinta-feira, 8 horas da noite, todo mundo aqui disposto a absorver mais conhecimento, mais conteúdo. Então, a gente só tem a agradecer essa disposição que a comunidade tem para aprender, para encontrar novas formas de trabalhar, novas formas de atuar, porque gerenciar projetos envolve técnica, mas também envolve comportamento, envolve questões práticas e questões também muito relacionadas ao ser humano, ao interno. E discutir isso é fundamental para que os gerentes possam se desenvolver. E a procrastinação já começa que o próprio termo, você quer procrastinar, né? É um trava-línguas. Eu que sou mineiro, meu Deus do céu, como é que eu vou... Então, e é uma coisa que é inerente ao ser humano. Eu, particularmente, confesso que eu tenho dificuldade danada de ter foco. Eu tenho muita iniciativa e pouca acabativa. E muito porque a procrastinação está presente o tempo todo. O que eventualmente me salva é a rotina. Eu até enxergo esses dois camaradas aí como inimigos uns dos outros, porque quem interfere na minha rotina é a danada da procrastinação, né? Então, estou doido para escutar também a Karen, entender um pouco do que, né, que causa isso na gente, como é que o comportamento humano é condicionado, né? E ele sente uma afetividade com a procrastinação. Então, por isso que quem estava escutando o iniciozinho da conversa, o Matheus aí fez uma pesquisa e encontrou, né, uma referência que é a Karen, psicóloga, especialista, né, em comportamento e carreira, gestão de pessoas, conhece do assunto, para explicar um pouco disso para a gente. Então, é com uma grande satisfação que nós recebemos a Karen aqui. E aí, antes de passar a palavra para ela, eu gostaria que vocês o tempo todo durante a conversa que nós vamos ter aqui. Se tiverem dúvidas, postem no chat. Eu vou coletar essas perguntas e, ao término, nós vamos deixar um tempo. Aí a Karen vai dar um tempinho para responder as perguntas de vocês. Então, aproveite a presença dela aqui, aproveite esse momento que vai ser rico, um momento de discussão, um momento de aprendizado. Coloquem suas perguntas. Ao final, eu transmito as perguntas para a Karen e a gente vai realmente criar aqui um ambiente seguro de desenvolvimento e de ampliação de conhecimento. Muito obrigado a todos. Karen, a palavra é toda sua, fique à vontade. Boa noite, é uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Vou me apresentar rapidamente, mas antes eu queria dizer para vocês que eu adoro quando as câmeras estão abertas. Eu sei que às vezes a gente está deitado ou está de pijama e não quer aparecer, mas quem quiser e puder, vai ser muito legal ver vocês. Durante todo o período da palestra, se vocês quiserem fazer contribuições ou se vocês quiserem fazer perguntas, não se acanhem, tá? A participação de vocês enriquece o conteúdo e traz mais história para a gente poder discutir dentro do conteúdo que eu estarei trazendo para vocês. Então, gosto muito de gente participando, então está sempre aberto aí, é só vocês... o Joire já abriu a câmera. Legal, Joire, obrigada. É Joire? Joire. Obrigada. Já abriu a câmera. Já estou dando um reforço positivo aqui para vocês que não estão com coragem de abrir a câmera. Então, sintam-se à vontade para participar, para trazer perguntas, tá bom? Eu gosto sempre do debate, ele enriquece muito a nossa discussão. Eu sou psicóloga, a Luana, vamos fazer uma festa para a Luana ali, ó. Eu sou psicóloga, eu tenho uma experiência de mais de 12 anos em recursos humanos, né? Minha última posição como executiva foi aí no SEIB. Atualmente eu trabalho com desenvolvimento de profissionais, né, desenvolvimento individual, então eu tenho uma abordagem terapêutica para o desenvolvimento individual, trabalho também com clínica e com consultoria. Então eu trabalho em uma consultoria também americana, né, onde a gente faz aí assessment para as empresas, para
analisar aí o match dos colaboradores com a função, né? A gente faz esse trabalho de análise de perfil. Eu vou trazer para vocês hoje, tá, uma perspectiva individual da procrastinação, uma perspectiva humana. A procrastinação, ela não tem uma causa só. Ela vai ter diferentes causas de acordo com o repertório de cada um. Então, quando eu falo que procrastinar é perpetuar o sofrimento, tentando evitá-lo, é porque, na verdade, quando a gente procrastina, a gente está buscando adiar um sofrimento, substituindo o sofrimento por uma atividade que nos traga prazer imediato. Só que o sofrimento continua ali, né, gente? A gente bem sabe, né? É só uma cortina de fumaça. Enquanto a gente está fazendo o que for ali para procrastinar, aquela sensação, aquela angústia, ela permanece. Esse é o grande sofrimento nosso em relação à procrastinação. Tem como você zerar a procrastinação? Tem como você nunca mais procrastinar? Provavelmente não. Porque de todos os papéis, todas as funções que você desempenha no mundo, você sempre terá atividades que não são tão agradáveis, que não são tão estimulantes ou motivadoras. E aí a gente vai ter essa tendência de procrastinar. Então, o que é importante quando a gente fala em procrastinação? E aí eu vou entrar na neurofisiologia da procrastinação. Como é que o cérebro atua diante de um comportamento de procrastinação? Já ouviram falar em dopamina? Sim, sim. Dopamina é o neurotransmissor responsável por nos proporcionar prazer. Ela é liberada com diferentes estímulos externos, mas a gente aprende, né, como liberar a dopamina à medida que a gente adquire prazer com comportamentos. Então, existem já respostas automáticas do nosso organismo para a dopamina, né, diferentes respostas, e ela está envolvida aí no nosso sistema de recompensas. Cada vez que a gente sente uma dor psicológica e emocional, o nosso primeiro movimento é buscar prazer, buscar algo que nos traga prazer, essa esquiva da dor e buscar algo que nos traga conforto e que nos traga prazer. A procrastinação, ela está envolvida na busca pelo prazer. Então, diante de um estímulo agressivo, de uma atividade que seja dolorosa para você executar, de algo que você não queira fazer, ou algo que te cause a aversão em algum nível, a gente vai em busca da dopamina. Aí você vai comer um bolo de chocolate, aí você vai jogar um Candy Crush, você vai assistir a sua série preferida, você vai fazer tudo menos aquela atividade que está te causando dor e sofrimento. Como é que funciona o nosso sistema de recompensas? Neurologicamente falando. Esse aqui é o ciclo dopaminérgico, né? O caminho que a dopamina percorre no nosso cérebro. Então, ela está envolvida aqui na área ventral tegmental e no núcleo accumbens, que são as áreas envolvidas em respostas emocionais. Ou seja, a dopamina, ela está diretamente ligada com as nossas respostas emocionais. Então, a sensação do prazer, a sensação que a dopamina nos traz, ela está geralmente pareada. Os estímulos que trazem, né, a liberação da dopamina estão pareados, ou seja, eles vêm, né, de situações que nos eliciam a respostas emocionais. O que acontece? Quando você está diante de um estímulo, né, ou de um mau hábito, ou um hábito não tão bom, que te traz prazer, então, por exemplo, vamos supor que você seja aquela pessoa que
precisa tomar 2 litros de Coca-Cola por dia, né? Porque isso te traz prazer. Tomar aquela Coca-Cola te traz prazer. Você sabe que não faz bem. Você sabe que não faz bem você tomar refrigerante todos os dias em grandes quantidades, mas te dá muito prazer. O que acontece é que mesmo sabendo racionalmente, e aí o saber racionalmente, as informações que estão envolvidas na tomada de decisão, elas envolvem essa área aqui, que é o córtex pré-frontal. Quando o sistema dopaminérgico entra em ação e ativa essas áreas aqui, ele inibe o córtex pré-frontal. Então, o que isso quer dizer? Quando você está diante da possibilidade ou diante do estímulo que vai lhe trazer prazer, uma Coca-Cola bem gelada, né, com um copo, com aquele gelo, um copo suado, ou cerveja, né, vamos falar aqui, pode ser cerveja também, você não pensa. Você responde ao impulso de beber a coca, ou beber a cerveja, ou comer o bolo, ou seja, lá o estímulo que estiver presente ali que vai te trazer prazer imediato. Então, você literalmente para de pensar nesse momento diante desse estímulo. Por isso é tão difícil, às vezes, você resistir ao impulso, né? Esse também é o mecanismo que está envolvido nos diferentes tipos de adição química, né? Drogadição, vícios em geral. Esse também, claro que ele não funciona, ele tem um funcionamento muito mais complexo, né, do que eu estou explicando aqui, mas ele está envolvido. Então, a procrastinação, basicamente, vai acionar esse circuito aqui. Quando você, para se esquivar da dor, você vai buscar o prazer. Tranquilo até aqui, gente? Perguntas, comentários? Não? Tranquilo. Então, vamos lá. Aí agora vamos falar, gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre a aprendizagem de experiências recompensadoras. Todo aquele sistema que a gente viu agora no slide anterior, que está envolvendo o sistema de recompensas, ele também está presente em diferentes experiências prazerosas que nós temos e que nós vamos aprendendo ao longo da vida. Como é que funciona a aprendizagem do nosso comportamento? Como é que o nosso cérebro aprende que determinada atividade é ou não prazerosa? O sistema funciona ali, de uma forma bem resumida, em 3 etapas, né? Você tem o gatilho, então eu estou trazendo aqui um exemplo de um bolo de chocolate. Você tem esse gatilho, então você olha o bolo e você vai, vamos supor que você nunca, a primeira vez que você foi comer um bolo de chocolate na sua vida, e você vê aquele bolo e você sente o desejo de experimentar e alguém fala para você que é bom e você vai e você experimenta esse bolo. Você come lá o bolo, você emite o comportamento e aí você gosta do bolo. Por quê? Porque os seus circuitos sensoriais, o paladar, o olfato, ele vai sentir aquela textura do bolo, o gosto do chocolate, né? Falando de forma geral, tem gente que não gosta, mas eu até hoje não conheci ninguém que não gostasse de chocolate. E aí você ativa isso e o teu cérebro fala, nossa, que sensação maravilhosa, e a dopamina vai sendo liberada. Pronto, aqui você aprendeu que comer bolo de chocolate é recompensador. Aqui você aprendeu que um comportamento no mundo que te traz prazer. Esse comportamento que iniciado pela ativação das papilas gustativas, do olfato, essa experiência sensorial que teu corpo teve, vai ativar a liberação de dopamina. E aí você sente o prazer. E isso a gente aprende com diferentes experiências recompensadoras. Então, por exemplo, se você tem namorado, uma namorada, e vocês vão pela primeira vez, no primeiro encontro, a um restaurante X. E nesse encontro, é um encontro maravilhoso, né? Vocês têm bons momentos, degustam de uma boa comida, bebem lá um bom vinho.
muito possivelmente você tenderá a se lembrar desse lugar também com prazer. Muito possivelmente, quando você estiver novamente nesse ambiente, as suas memórias emocionais serão reativadas. Então, além de ter a experiência sensorial, né, se você tiver junto também um gatilho emocional, isso fica gravado em você de uma forma realmente que, para você remodelar isso, você precisa fazer um trabalho muito específico para você retirar essa memória, né? E nem sempre se consegue. Por quê? Porque toda experiência emocional, ela te marca muito mais do que as suas experiências intelectuais, né? Quando você adquire e absorve um aprendizado com experiências emocionais, a tendência é que você se lembre disso com maior facilidade e que você grave isso com maior facilidade. Então, aqui, se no caso de você experimentar o bolo de chocolate ainda tivesse pareado aí um estímulo emocional, vamos supor que você estivesse com uma pessoa que você gosta, né? Você teria ainda mais um estímulo que te daria uma aprendizagem de experiência recompensadora mais intensa. Então, por exemplo, no meu caso, eu gosto muito da cena de estar tomando café e comendo bolo em uma mesa com pessoas, porque nesses momentos eu tive experiências muito prazerosas com a minha avó, com a minha mãe, com família, em que ali nós compartilhávamos diferentes momentos. Então, hoje, para mim, sentar e comer um pedaço de bolo, ainda que sozinha, é extremamente satisfatório, me traz boas memórias, me traz boas lembranças. Ficou claro, gente? Alguma pergunta aqui? Alguma coisa no chat que eu não estou enxergando ali o chat? Todo mundo com Não? vontade de comer bolo agora. Esse era o objetivo, todo mundo saindo daqui e buscando bolo de chocolate. Muito bem. Então, a procrastinação, então, ela está envolvida ela está envolvida em você emitir um comportamento em busca de prazer, você aprende experiências recompensatórias ao longo da sua vida, esse repertório é desenvolvido ao longo da sua vida, né, dessas experiências recompensatórias, você entende o que é para você prazeroso ou não, e aí você usa aí essas experiências suas, esse teu repertório de experiências prazerosas dentro do ciclo que é o looping da procrastinação, né? O que é o looping da procrastinação? Você tem uma atividade lá dolorosa para executar. E aí eu estou usando aqui um exemplo pelo qual a maioria de vocês deve ter passado já, que é escrever a fundamentação teórica do TCC, né? Como nós não estamos na academia, não é proibido falar que ninguém gosta de ficar lá escrevendo, fazendo referência bibliográfica e norma da EBNT e tal. É super chato você fazer esse tipo de atividade. Então, você está lá com essa necessidade de executar essa tarefa, e aí o que é que você pensa? Ah, muito chato. Puxa, tem que ajustar referência bibliográfica, tem que escrever com as minhas próprias palavras o que alguém já falou, sabe? Chato, não me estimula em nada, não sinto que vou me desenvolver em nada. Então, deixa eu fazer alguma outra coisa aqui agora que seja mais prazerosa. Então, eu vou comer um pedaço de bolo de chocolate e vou assistir um episódio da minha série favorita, porque eu ainda tenho tempo para entregar isso. O que acontece? Você substitui uma atividade que seria dolorosa por uma atividade que é recompensatória, se esquivando aqui dessa atividade que você precisaria executar. Você fez isso, e aí você vai passar lá para as consequências desse comportamento, imediatas. As consequências imediatas você sente o prazer imediato de degustar lá um pedaço de bolo, de assistir a tua série favorita, de fazer o que você decidiu fazer para substituir essa experiência dolorosa. Aí você atrasou o TCC,
você é mal avaliado, e isso reforça ainda a sua experiência ruim com a atividade de escrever fundamentação teórica. Olha que loucura. A procrastinação, ela te reforça a gostar menos ainda daquela atividade que você não executou. E essa angústia, porque daí a gente entra num sofrimento eterno, né? Daquelas atividades que a gente procrastinou. Porque é evidente que se você não vai executar e se você vai substituir, você não vai ter um bom resultado. E se você não vai ter um bom resultado, você terá consequências ruins. Então, você substitui uma ação imediata para sentir um prazer imediato e a longo prazo você acaba reforçando o teu comportamento de procrastinar. Porque você vai evitar o contato, porque você já teve uma experiência ruim com essa atividade de escrever a fundamentação teórica. Então, qual é o segredo, né, para você parar de procrastinar? Né? Onde é que a gente faz aí uma intervenção para você parar de procrastinar? O ideal seria que você tivesse experiências sucessivas positivas como consequência de emitir o comportamento de escrever a fundamentação. Então, o ideal seria que você, ao escrever a fundamentação, você recebesse uma recompensa muito reforçadora para você, né? Que você sentisse muito prazer, muita felicidade, reconhecimento, etc. E isso te trouxesse uma boa experiência. Porque muitas vezes, né, acadêmicos bem-sucedidos tem muita influência da coordenação, porque aí são coordenações que vão trazendo estímulos à medida que esse acadêmico vai desempenhando bem o seu papel, ele vai escrevendo por partes lá o seu TCC, e aí ele vai reforçando o comportamento de dedicar mais tempo a isso. Mas aí, se a gente extrapolar esse cenário para um ambiente organizacional, por exemplo, que tem a ver com prazos, e às vezes com atividades que nós procrastinamos tanto, deixamos para a última hora, você também vai ter um comportamento repetitivo de entregas atrasadas ou não entregas, e aí você entra nesse looping eterno, ou pode acontecer algo também que te reforça o comportamento de procrastinar, mas porque você, a vida toda, procrastinou, deixou para a última hora e deu certo. Né? Eu gosto de falar que a gente tem dois tipos de procrastinador. Né? A gente tem o procrastinador crônico, que ele tá sempre, ele já fala, não sei, eu sei que eu não vou fazer, não vai dar tempo, não vou conseguir entregar. E aí ele fala, não vou nem começar. E aí ele já procrastina, aquele projeto da vida dele, não, eu já sei que eu não vou conseguir, isso não vai dar certo para mim, não vou fazer. Ele procrastina a vida dele, né? E tem um procrastinador arrojado, que o arrojado é aquele que se arrisca mesmo, né? Esse aí é aquele que aprendeu durante a vida dele, ele foi reforçando o comportamento, porque ele deixou para estudar para a prova na última hora e ele passou. Ele pode não ter tirado um 10, mas ele tirou um 7,5. Então tá bom, então ok, consegui. Me livrei da dor de ter que estudar aquele monte de material, mas tá tudo bem, eu consegui passar. Né? Ele vai estudar assim, sabe? Não sei, que já tem gerações muito novas aqui, mas ele vai estudar lá depois que acabou a música do Fantástico, dá aquele frio na barriga dele, e ele vai estudar para a prova na segunda-feira. E ele consegue. E o que acontece nesse procrastinador é que ele não deixa de sofrer, ele continua sofrendo, porque até chegar a data anterior, ele está sofrendo porque ele não realizou aquela atividade, porque ele não executou aquela atividade, e ele sente um alívio enorme, ele sente um prazer enorme quando ele vê que todo aquele sofrimento dele, no final, foi em vão, porque ele conseguiu superar aquele obstáculo. Mas isso é um problema, por quê? Porque isso traz um desempenho, muitas vezes, que não seria no seu total potencial. Né? Você pode ter um desempenho mediano quando você poderia ter um desempenho acima da média, se você se dedicasse mais. E muitas pessoas se percebem assim. Então, esse é o looping, né? Nós mesmos vamos alimentando o nosso comportamento de procrastinação e isso tem muito a ver com o autoconhecimento.
quanto maior a sensação de prazer vivenciada, maior a probabilidade de repetir o comportamento. Quanto menos prazer for proporcionado, maior a probabilidade desse comportamento ser evitado. Então, a gente repete comportamentos que nos trazem prazer. A gente sempre está buscando por coisas que nos tragam prazer. E aí, as pessoas vão ter repertórios diferentes, histórias diferentes e gatilhos diferentes para o que se manifesta como uma sensação de prazer, tá, gente? Não é todo mundo que gosta de bolo de chocolate. Eu trouxe um exemplo meu. Bom, o que é importante, né? O que é muito importante a partir de uma perspectiva, falando de uma perspectiva de que o repertório seu é que vai definir o que é prazeroso para você, o que é doloroso para você e por que você procrastina. Então, é importante que você se faça algumas perguntas. Quais são as atividades que mais proporcionam prazer para você no seu dia a dia? Quando é que você aprendeu que essa atividade era prazerosa? Que essa ação era prazerosa? Pode ser, inclusive, trabalhar demais. Tem gente que sente prazer em trabalhar muito, workaholics. Quando é que você aprendeu que isso era recompensador para você? E quais são as experiências que são dolorosas para você? Quais são aquelas experiências que você procrastina, que você evita? Como é que o que essas experiências fazem você sentir? Por que você se sente assim? Nesse momento, no contexto em que essa experiência, que essa atividade é demandada pelo ambiente em que você está inserido, o que você sente na hora? É raiva? É tédio? Ai, mas eu vou ter que de novo fazer essa atividade? Por que você se sente assim? Tenta identificar a forma como você se sente diante dessa demanda. E é bom você sempre buscar se lembrar quando foi a sua primeira experiência com uma atividade parecida. Isso vai dizer muito da tua aprendizagem em relação a essas experiências. Você consegue rastrear qual foi o ambiente em que você teve a primeira vez essa sensação de prazer ou desprazer? Então, o exercício do autoconhecimento é você saber o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, e buscar rastrear como é que você aprendeu o que você gostava e o que você não gostava. Faz sentido, gente? Todo mundo muito quietinho. Se alguém quiser contribuir com um exemplo, quiser trazer para cá para a gente discutir, também fiquem à vontade, viu? A gente tenta, né? Bom, esse aqui... Oi. Opa. Eu ia perguntar se esse mecanismo de reforço funciona, por exemplo, no caso de trauma, por exemplo. Quando a pessoa, às vezes, tem um problema com o chefe, sei lá, alguma coisa ruim no ambiente de trabalho, ela gostava de trabalhar, e aí toda vez que vai trabalhar, começa a ter problemas e tudo mais, aí agora ela começa a sentir mal antes de ir trabalhar. Então, é porque o reforço negativo tirou, vamos dizer assim, toda a dopamina daquela atividade. É mais ou menos por aí? Isso. Não exatamente. Na verdade, sim, você não é... É uma outra circuitaria envolvida, Luana. Porque não é que você tirou a dopamina, mas você acionou outros hormônios. Então, aí você acionou hormônios do estresse. Então, aí você teve um outro tipo de aprendizagem, que aí você vai acionar uma outra região do cérebro e que aí você vai gerar respostas de ansiedade, de medo, etc. Então, quando você tem experiências aversivas, né, não é que você não está envolvido diretamente ali a circuitaria da dopamina, você vai estar mais envolvido numa reação de fuga e luta, né, de medo, de se defender, etc. Então, aí, o que você está me trazendo, né, é o que acontece muito com pessoas que estão em burnout, né?
Então, as pessoas que estão em burnout ou burnout, né, aí depende da escola que está abordando, que é a síndrome que envolve diferentes sintomas de pessoas que estão vivendo um ambiente muito aversivo no trabalho, né? Às vezes estão sofrendo assédio, ou estão com sobrecarga de trabalho, ou não se adaptam ao ambiente. E aí tem respostas diferentes, muito análogas aí à depressão, à ansiedade, mas que são desencadeadas especificamente no contexto de trabalho. Então, quando você tem, e a gente pode até falar de trauma, Luana, para usar essa linguagem, né, de trauma, ele é um termo aberto, mas a gente pode falar de você ter aprendido que a presença do seu chefe é aversiva para você, né, porque ele foi grosseiro, porque ele assediou, então, mais nesse sentido. Ficou claro? Luana? Oi, desculpa, estava difícil de ligar o microfone aqui. Não, entendi. Entendi, sim. Ótimo. Obrigada, Luana, pela pergunta. Então, eu trouxe esses quadrantes e eu queria muito que vocês fizessem, eu não sei se a gente tem tempo para fazer, e caso alguém pudesse compartilhar, não sei se alguém vai ter coragem de, mas eu queria dar uns minutos para vocês fazerem esse exercício das atividades diárias, tá? O que é isso? Isso, precisamente, é vocês listarem as atividades que vocês executam no dia a dia de vocês, durante uma semana, e você encaixar essas atividades, tanto pessoais quanto profissionais, dentro desses quadrantes. O que eu gosto de fazer e faço, tanto no profissional quanto pessoal, o que não gosto de fazer, mas faço, o que gosto de fazer e não faço, e o que eu não gosto de fazer e evito. Qual que é a lógica de você escrever e distribuir suas atividades nesses 4 quadrantes? É para você analisar quantas atividades estimulantes e quantas aversivas você está tendo no seu dia a dia. E aí, como está todo mundo muito quietinho, eu não vou abrir para vocês fazerem, a não ser que alguém diga que quer fazer e compartilhar, porque senão a gente acaba deixando o pessoal em stand-by durante muitos minutos, tá? Mas caso vocês decidam fazer, depois vocês vão ter o meu contato lá, e vocês queiram compartilhar comigo depois, vocês podem mandar um direct para mim lá via Instagram ou via LinkedIn, que eu vou adorar receber de vocês aí os balanços que vocês fizeram e ajudar vocês a analisar também, tá? Então, isso é um exercício importante de ser feito, principalmente quando você tem as metas estabelecidas aí a cada quarto, por exemplo, né? Então, bimestralmente vão mudar as suas metas, o escopo de projeto. É importante você fazer essa avaliação a cada 2... Eu gosto de fazer essa avaliação a cada 2 meses, tá? Entender o que está fazendo sentido na minha rotina ou não, para entender se eu estou conseguindo me organizar de forma eficaz, se eu estou conseguindo... Opa, só um pouquinho que abriu a apresentação, voltou aqui. Se eu estou conseguindo me organizar de forma em que eu proporcione que eu esteja viabilizando a minha qualidade de vida. Porque isso é muito importante, gente. Se vocês não equilibram atividades que precisam ser feitas com aquelas que vocês gostam de fazer, a curva da procrastinação ela vai subindo, porque cada vez mais a gente vai buscando por atividades que sejam mais prazerosas, porque a gente às vezes está sobrecarregado com aquilo que não nos estimula, que por uma série de motivos, né? Ou por uma aversão, puramente aversivo, ou porque nós não nos sentimos estimulados porque não gera crescimento, ou porque simplesmente é a rotina. Então, façam isso que vocês vão se surpreender, viu? Depois, quando vocês
realizarem, compartilhem comigo, que eu adoro receber esse tipo de feedback. Então, vamos lá. O que é importante ao você finalizar essa lista de tarefas, né? A você analisar aí com todas as atividades que você tem durante a sua semana. Como é que está o equilíbrio dessas atividades? Cada quadrante desse está ocupando que espaço da sua vida? Se você está muito centrado, né, em coisas que você gosta de fazer e que você faz, e você está tendo resultados, você está com a vida ideal. Eu gosto e faço. A maioria das suas atividades estão lá. Você está com os resultados que você traçou para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua vida pessoal. Legal, você está num cenário ideal. Se você está mais pendendo para o eu não gosto de fazer, mas eu faço, aí você precisa analisar como é que está a distribuição de tarefas e eventualmente, se a atividade na qual você está envolvido, ou se ela, de fato, é a atividade certa para você. Porque se você está em uma carreira, ou em um trabalho, ou um ambiente, né, ou às vezes, seja lá qual for a atividade que você estiver envolvido, um estudo, e você tem mais coisas que você não gosta e precisa fazer, é uma indicação de que tem alguma coisa aí que precisa ser revista. Se você está o que eu gosto de fazer e não faço, também é um indicativo de desequilíbrio, porque você tem muitas atividades que você gostaria de fazer, que te trazem prazer e por algum motivo você não está executando. Se você tem, provavelmente se você tiver muito nesse quadrante de eu não gosto de fazer, mas faço, é possível que esse quadrante aqui esteja mais vazio, né? Que você tenha menos atividades aqui. E aí, por fim, né, o que eu não gosto de fazer e evito fazer. Que aqui pode ser uma procrastinação ou simplesmente um movimento de você escolher não fazer aquilo que você quer e delegar ou dar algum outro encaminhamento para essa responsabilidade, para essa atividade que você tem, mas que é também importante de você ter consciência de que atividades são essas e como você está lidando com elas periodicamente. Dúvidas aqui, gente? Perguntas? Sugestões? Reclamações? Então é isso, tá? É importante vocês fazerem essa avaliação para vocês sempre buscarem o equilíbrio entre essas atividades. Vai ser impossível você zerar, né, os quadros, como a gente desempenha em papéis diferentes, mas é importante que eles estejam bem equilibrados e dê preferência com o primeiro quadrante lá predominante. Esse é o cenário ideal para a nossa saúde mental. Oi? Oi. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Quem tá falando? É o Stevens, tudo bom? Oi, Stevens, tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa parte da recompensa que você está falando, né? Eu acho que eu li algo parecido naquele livro O Poder do Hábito. Tem alguma coisa a ver? Porque ele fala muito dessa parte do porquê que a gente faz as coisas repetitivas, né? Sempre tem esse gatilho da recompensa. Sim. E isso tem alguma correlação sobre o que você está falando agora? Tem, é a mesma área. E é a mesma área. O que ele faz naquele livro O Poder do Hábito? Ele te ensina a desenvolver um bom hábito. Né? Ele te ensina a você a criar a sua recompensa para que você torne um hábito que você precisa desenvolver, que talvez você não possa desenvolver espontaneamente, em busca dessa recompensa. Ele traz um método para você desenvolver esse hábito, tá, Steven? E é bem legal, é interessante o livro, eu acho que ele traz bastante contribuições importantes. Mas o que
a gente está abordando aqui em relação à procrastinação quais são os meus motivadores? Né? Antes de eu me forçar a desenvolver um hábito, eu preciso entender o que hoje no meu repertório já é recompensador para mim, até para você se dar essa recompensa e desenvolver esse bom hábito, né? Então, a gente está falando de você entender como funciona esse sistema de recompensas e como você se utiliza dele, inclusive, para você se esquivar daquelas atividades que precisam ser realizadas que não são tão prazerosas. Então, é você entender mesmo, assim, dentro de tudo que você precisa executar no mundo, os comportamentos que você precisa emitir, o que está coerente com aquilo, com quem você é, né, com aquilo que faz sentido para você e o que não está. Uma perspectiva de autoconhecimento para a procrastinação. Entendi. Eu estou pensando aqui que, de alguma forma, se você se conhece e consegue meio que trabalhar esses gatilhos, você consegue meio que evitar a procrastinação de alguma forma, já que você se conhecendo, sabe o que é que dispara, o que é que te dá prazer, e para onde você tem que ir, como você gosta que as coisas aconteçam, né? Então, e tem um pouco de correlação para poder fazer esse link aí com a procrastinação. Exato, exatamente. Quanto mais você se conhece, mais você sabe a que você está suscetível ou não e pode elaborar estratégias para isso. Mas lembre-se, como a gente falou lá no início, o sistema dopaminérgico, quando disparado, ele inibe o córtex pré-frontal. Então, nem sempre você vai conseguir aplicar uma estratégia se você estiver diante de um estímulo muito forte para você. Né? A luta é grande. A luta é grande. Então, a gente até planeja, né? Vou começar a academia na segunda-feira, vou começar a dieta na segunda-feira. Aí você chega com um bolo de chocolate na segunda-feira. Exatamente. Chega com um bolo de chocolate na segunda-feira. E aí, o estímulo, você resistir a isso, você resistir a um impulso muito forte. Tem que, assim, não é uma coisa que você pense e que a gente chama de ação no cérebro top to bottom, né? Que é você descer do pré-córtex para as regiões mais primitivas, digamos assim. É uma região muito nova, a região do neocórtex, né? Então, você não eu dar um comando e falar, não estou mais com vontade de comer bolo de chocolate porque ele não me faz bem e eu estou de dieta. Não funciona assim, você tem que tirar o bolo da sua frente, né? É a única forma de você resistir. Você tira ou você sai, né, da presença do bolo. Fica longe do seu limite. Exatamente. Conhecer os estímulos, mas aí a gente está falando de você conhecer os estímulos que te fazem bem, né? Não para você procrastiná-los, mas também para você usá-los a teu favor, inclusive para você equilibrar isso com atividades que não são tão estimulantes, é importante também. Tudo na vida é uma questão de equilíbrio, né? A gente conseguir equilibrar todas as dimensões do que é prazeroso, do que não é prazeroso, do que a gente precisa fazer ou do que a gente gostaria de fazer. Nunca a gente vai conseguir ter prazer 100% do tempo, porque até se você fizer isso, a dor da procrastinação acaba em algum tempo te atingindo. Então, aí eu trouxe umas dicas aqui, e dentro muito do que você falou, Stevens, aí, né? Para a gente entender como a gente pode melhorar a nossa relação com a procrastinação, né? Uma vez que a gente olhou lá para os nossos 4 quadrantes do que a gente gosta ou não de executar, do que faz ou não sentido para você, e a gente já entendeu como é que a gente vai equilibrar isso, é importante que a gente, então, busque equilibrar atividades não prazerosas e atividades mais prazerosas. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter, ao longo da sua semana, diferentes responsabilidades que vão te levar, vão te trazer diferentes estímulos, né?
O que a gente faz muito na procrastinação é a gente deixar um projeto, uma atividade ou algo que seja muito maçante ou aversivo, tudo para fazer num dia só. Deixa que eu vou deixar isso daqui para fazer lá no sábado à tarde, que eu vou estar tranquilo depois do almoço. E acontece que essa é uma prática que nós já sabemos que ela não funciona, porque você deixa para o sábado à tarde, você começa a fazer, você larga na metade, depois você vai deixar outro pedaço até chegar um dia antes da entrega daquela atividade e você vai se lascar lá 12 horas sentado para você fazer o que poderia ter sido mais tranquilo se você tivesse quebrado. Então, o que é importante é você quebrar, principalmente as atividades aversivas, e colocar ela entre atividades mais prazerosas. Então, se você, por exemplo, gosta de praticar exercício físico, gosta de correr, né? Gosta de correr, e você gosta de à tarde, você tem um hábito de tomar um cafezinho com biscoito, ou aqui no sul que a gente fala de tomar um chimarrão, coisa assim, né? Ou conversar com alguém, se você tem um hábito bacana ao longo do seu dia, é bom você parear essas atividades que são menos prazerosas e dividi-las, né? Fatiar, para que você sinta menos o impacto quando você precisa executá-las. É importante que cada vez que você realize uma atividade que é de procrastinação, que você celebre, que você se recompense, que você se parabenize por ter executado aquela atividade que precisava ser executada, mas você não queria. Você vai criando, e aí, Ishvans, isso é muito dentro do que o autor do Poder do Hábito fala, que é você celebrar pequenas vitórias, que é você se recompensar por pequenas vitórias, para você ensinando o teu cérebro que aquela atividade é bacana, né? Que aquilo vai te trazer uma recompensa, que ela não é imediata, mas de alguma forma ela vai te trazer uma recompensa. E outra coisa que ninguém fala sobre a procrastinação e que eu gosto sempre de trazer para a atenção é que tem coisas que você não gosta de fazer, que você não é bom em fazer e que você não vai fazer. E ponto. E você tem que estar consciente de que atividades são essas. Quais são as atividades para as quais você não tem aptidão e não quer executar? Não adianta você absorver isso com a esperança de executar, porque você vai procrastinar eternamente. Qual é a solução para isso? Entenda o que você pode automatizar. É um processo repetitivo? Então, tenta buscar a causa raiz desse processo e entender o que é que está trazendo tantas ocorrências dele para você. Tenta entender o que você pode automatizar dessa atividade. O que você pode distribuir de entradas dessa atividade com outras pessoas para que também essa atividade se construa sem que você precise estar à frente dela. Ou negocie com o teu gestor, com os teus pares, se você tem um negócio, né, com o teu sócio ou com quem trabalha contigo. Negocie para ver quem pode absorver esse tipo de atividade que não vai ser realizada. Eventualmente haverão, né, algumas que você vai precisar porque ela faz parte de um contexto maior. Mas se você tiver um grande volume, que é aquela eu não gosto e faço, né, e se você tiver um grande volume delas, não é sustentável. A médio ou longo prazo aí você acaba espanando com esse volume de atividades que não são prazerosas. Então, isso é muito importante de se ter consciência, tá? Até onde você vai e até onde você não vai. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho plena consciência que eu sou super desorganizada. Então, eu não exijo de mim que eu tenha uma casa lá, um guarda-roupa em casa com as cores das roupas todas separadas. Eu gostaria de ter, eu acho maravilhoso. Quando alguém arruma para mim, eu fico eternamente agradecida, né? Fico em festa, mas não é a minha natureza. Então, eu não poderia jamais trabalhar como uma personal organizer ou como uma diarista, né? Eu não teria aptidão para isso. E isso, para mim, é muito consciente. Então, cada vez que
existe uma necessidade em ser organizado, quando eu estou dividindo o espaço com alguém, eu tomo providências para que eu precise me organizar o mínimo possível. Quer dizer o quê? Vou viajar com uma amiga, estou dividindo o espaço com ela. Vou levar o mínimo de coisas possíveis, para não ficar nada espalhado. Então, sujou, eu vou ter que usar, porque eu não vou deixar espalhado. Ou eu usar o mínimo de recursos possíveis para não deixar a louça suja, etc., porque eu sei que eu sou assim. Então, o autoconhecimento também é importante para você distinguir aquilo que é só procrastinação e aquilo que você simplesmente não dá conta de realizar. E distribuir as tarefas e atividades por nível de conhecimento. O que é o distribuir tarefas e atividades por nível de conhecimento? E eu ia até fazer um slide, mas eu acabei não tendo tempo de fazer um slide específico para isso, mas depois, se vocês derem um pulo, lá na minha página no Instagram, tem um vídeo lá que fala de ágil, aplicação de ágil para tarefa, e eu estou falando especificamente sobre você distribuir atividades por nível de conhecimento. O distribuir atividades por nível de conhecimento é para você entender quanto tempo você vai levar para executar de acordo com a habilidade que você tem para desempenhar aquela tarefa. Ou seja, aquelas atividades que você já conhece o modus operandi, para as quais você já executa e você faz rapidamente, né, você dá vazão, essas atividades, que aí eu chamo as atividades de prioridade 2, que estão lá no final da fila, essas atividades, na verdade, são as que tem que subir para você executar no começo do teu dia. Por quê? Essas atividades que você faz fácil e que a gente geralmente deixa para depois, porque a gente sabe que vai ser fácil, elas nos estimulam, porque elas dão esse drive do resultado. Você já começa o dia com um checklist já todo concluído. Isso te dá, né, aciona lá o teu núcleo de recompensa e fala, opa, vamos lá que eu quero mais dessa sensação. E aí você segue para as próximas atividades. Isso é muito, assim, é uma prática que funciona muito, tá, gente? Vocês trazerem aquilo que vocês fazem rápido para executar primeiro. Aí a gente vai ter atividades de um nível de conhecimento intermediário, que seria o que eu chamo de nível 2, né? Nível 1. São atividades para as quais você tem um certo conhecimento, mas você ainda precisa de mais informações para executar. Então, são aquelas atividades que ou você vai precisar buscar mais informação com outra área, ou você vai precisar de alguém para atuar com você, você vai ter que precisar angariar parcerias para você poder entregar essa atividade. Essas levam mais tempo, né? Você vai precisar dedicar um pouquinho mais de tempo para elas, né? Então, em vez de você fazer lá em 15 minutos, talvez você precise de meia hora, de 1 hora para você executar. E aí você tem as atividades de prioridade 0, que são aquelas para as quais você não tem nenhum conhecimento. E às vezes a gente até acha que tem, né? Mas não tem conhecimento. Então você vai precisar estudar, você vai precisar conversar com pessoas que talvez antes você não tivesse conversado, você vai precisar entender mais disso, e são essas tarefas que também podem se tornar mais aversivas, porque elas não vão te dar um resultado imediato. Você vai precisar correr mais atrás, buscar mais para você conseguir realizar essa tarefa. Então, o que é o ideal? É que você também distribua as suas atividades por prioridade dentro do seu dia. Não coloca só atividades de nível de conhecimento 0 num dia só. Você vai se estressar, você vai se sobrecarregar, né? Você vai ter muito estímulo aversivo no teu dia. Coloca lá as atividades de nível 2 primeiro, que são as que saem rápido. Depois você coloca lá umas 3 atividades de nível 1. E no outro dia você mescla só atividades de saída rápida, atividades nível 2 com atividades nível 0. Nível 0, isso. Que aí você vai equilibrar o nível de exigência de cada atividade. Então, essas são o que eu queria trazer para vocês como mensagem em relação à procrastinação é que vocês priorizem de verdade o autoconhecimento, né? Que vocês
busquem compreender, de fato, aquilo que é executável, aquilo que faz sentido para vocês ou não. Busque como é que vocês estão nesses quadrantes aqui. Façam um balanço da vida pessoal e profissional. Analisem essas atividades e vejam como é que vocês podem remanejá-las. E aí eu abro agora aqui para perguntas, para sugestões, para dúvidas que possam surgir, contribuições sempre bem-vindas. Silêncio. A pior Vamos coisa, lá, gente, para um gente. palestrante Não, é esse silêncio, sabia? A não gente precisa fica super brigar, não, tenso. gente. Um de cada vez. Mas aproveitando Ou se você... o Karen, enquanto o pessoal está pensando nas perguntas, Uhum. você estava falando aqui, eu estava em flow, estava me identificando total aqui com todo o processo. E aí eu descobri que a atividade que eu mais procrastino na vida, você me explicou exatamente por que eu faço isso, que é a tal da academia. Eu sou o maior patrocinador de academias aqui do DF. Né? Às vezes eu patrocino semestral, às vezes eu patrocino anual, né? Eu nunca dou as caras. Eventualmente eu vou lá e pergunto, gente, já tem 6 meses que eu estou pagando e até agora nada de resultado, né? Mas eu descobri que é porque quando eu me matriculo pela manhã, quando eu intenciono fazer pela manhã, a cama é o prazer que eu não quero deixar de lado, né? Quando eu tento fazer na hora do almoço, o pessoal sai para comer um churrasquinho, um filé Oswaldo Aranha, não sei o quê, nunca vou no almoço. No final do dia, eu fico pensando nas séries que eu não vou deixar de ver no Netflix, e aí eu descobri, então, que a minha dopamina está desligando totalmente o meu córtex pré-frontal e eu não estou conseguindo ir na academia por causa disso, me identifiquei totalmente. Uma desculpa, né? Aí, O ó, Célio o está com a mão Eduardo. levantada aqui, Célio. Pode Célio, perguntar. tá? Boa noite, O tudo Eduardo. bem? Oi, Me tudo ouve? bem, Célio? Sim. Então, quero te perguntar, cara, é o seguinte, numa emergência, o que eu faço? Emergência, o que é? Eu sou um procrastinador crônico. Eu chego ao ponto de saber que eu vou me ferrar, eu vou me dar mal, e não consigo largar ou fazer o que eu tenho que fazer, e largar o que eu estou fazendo, que eu não deveria estar fazendo, mas que eu gosto de fazer. Tem algo que posso fazer numa emergência desse tipo? Ô, Célio, olha só. É importante você entender, tá? De novo, né? Olhar quais são as tarefas que você está procrastinando e entender por que você está procrastinando. Se você é um procrastinador crônico em muitas áreas, né? Ou ao longo da sua vida, da sua carreira, aí eu até vou juntar aqui com a pergunta do Eduardo, né? Como sair do que não gosta, mas tem que fazer? Se o volume do que você não gosta e tem que fazer está maior do que as coisas que você gosta e tem que fazer, porque o ideal é isso, está na hora de entender o ambiente, se o ambiente onde você está inserido, de fato, é o ambiente onde você deveria estar. Sim, isso vem desde pequenininho, então, porque eu sou daquele que eu matava uma aula para estudar para a prova da aula seguinte. Mas e aí, você estudava? Mas você estudava efetivamente para outra prova? Sim, estudava. Mas e era aí... o que você falou, era o suficiente para conseguir média naquela prova. Ah, não, então tu não é o crônico, tu é o arrojado. Você foi reforçando esse comportamento de procrastinação ao longo da vida. Porque no é aquela colegial coisa... era depois do Fantástico. Ai, Na faculdade era na aula anterior. Fantástico não, aposto que você era depois do Sai de Baixo ainda, se você tem mais de 30 anos, você ainda foi na época que pegava o Sai de Baixo, deixava por último. Então, você foi reforçando esse comportamento. Só que, muito provavelmente, você tenha vindo muito bem em atividades corriqueiras e com as quais você está acostumado, mas com atividades novas e desafios novos, talvez você tenha tido experiências ruins, né, Sérgio? Exatamente, é isso que está acontecendo agora, inclusive. Exatamente. Mudança no trabalho, novos desafios, grandes oportunidades, mas aí vem a questão da procrastinação.
Isso, porque você está tão acostumado a ver a recompensa de longo prazo que é difícil para você se engajar em um objetivo que seja com uma recompensa lá de longo prazo. Sim. Então, aí é um alinhamento de você, de fato, entender o que é mais importante para você. E aí, assim, não é uma coisa simples, tá, Célio? Não sei se você faz terapia ou já fez. Estou fazendo. Mas, legal. Então, isso é legal de você levar para terapia para entender aquilo que de fato faz sentido para você. Okay. E aí começar a trabalhar no teu dia a dia, cada passo em direção à tua metona lá, ao teu destino final, né? Como é que o teu dia a dia está te aproximando daquela pessoa que você efetivamente quer ser? Tá certo. Isso mesmo. Né? Como é que você se recompensa por isso? Diariamente. É que tem atividades que eu, assim, que são os meus hobbies, que eu realmente gosto de fazer. Uhum. E como está em home office, isso está do meu lado. Uhum. Então, entre fazer uma pesquisa para o trabalho e ir lá e terminar de montar alguma coisa nova que eu comprei, que chegou, entendeu? Aí Claro. uma fica para trás. Claro. Você vai sempre dar preferência para aquilo que te traz prazer. Mas que tal você se condicionar a só a realizar essas atividades depois que você fizer um pedaço do que você tem que fazer? Excelente exercício. Inclusive, você falou antes da organização das tarefas, também achei fantástico. Porque você já tem uma sensação de sucesso no início do dia, já vai te ajudar demais, Isso. eu acho. Você já se sente produtivo. Sim, Porque, sim. veja bem, quando você começa o dia procrastinando, você já se sente a ameba, né? Do universo. Você foi legal falando de novo. É de pior até, né? É porque está sendo gravado, tá, gente? Então, eu vou usar no termo mais soft aqui. Mas quando você já acorda procrastinando, você fala, daí você já entra nesse looping, né? Sim, eu não exatamente. vou conseguir. Ih, já sei, eu sou assim mesmo. E deixa lá, deixa eu montar meu equipamento novo Menos aqui que um chegou. dia, né? Deixa eu fazer aqui. E eu vejo um Sim. comportamento de vício quase, assim, né? Mas é. De vencer esse ciclo e quebrar aquilo e partir para fazer o que você tem que fazer. E você está mecanismo é o vendo mesmo. que está indo o tempo, você está vendo que o trabalho não vai sair com qualidade, ou poderia ser bem melhor, né? Você poderia Exato. sofrer muito menos se fizesse com antecedência, mas não, está lá deixando para depois. Isso. E aí você deixa para depois, e daí você chega no final, você até consegue entregar. Meia boca. Você tem aquele sentimento, mas não é aquilo que você poderia. Então, Não, você precisa condicionar. Por isso que é importante saber o que é recompensador para você. Então, você já sabe, Sérgio. Você tem várias atividades recompensadoras no seu dia a dia. Então, usa isso para condicionar aquilo que você, sabe? Tipo, você só vai ganhar o doce depois que você fizer a lição. Mas a chave do armário está comigo mesmo, né? Exato. Mas aí você tem que ter essa disciplina, né? Não tem certo. como. Sabe por quê? Exatamente. Porque você começou a tua atividade lá com o que te torna produtivo, já é legal, beleza. Aí você vai colocar essa atividade que você tem lá uma visão de longo prazo. Colocou essa atividade aqui, você fala, que bom, eu vou me recompensar agora e vou... Você é do Sul, né? Que eu já estou vendo pelo sotaque aí. Sim, eu sou do Sul, mas eu moro em Brasília, felizmente. Olha, vou tomar meu chimarrão, né? Vou montar o meu equipamento, vou concluir o que eu preciso fazer, e aí depois você entra nessas atividades que vão efetivamente trazer recompensa. Mas aí Sim. você tem que ter essa estratégia, sabe? Você tem que pensar antes, porque quando você tiver com o armário aberto, que nem o Alexandre ali, né? Você já vai dar um soco no teu córtex pré-frontal. Então, você tem o pré-frontal, tem que vir antes para você não abrir o armário. No planejamento. Depois já era. Uhum. Senão, depois já era. Tá bom. Grato. Obrigada a você pela participação, sério. Patrícia. Isso, a Patrícia. Teria alguma dica com a questão do autocontrole? Porque, às vezes, com essa questão de trabalhar com a recompensa, né? Aí a gente fala, então vou fazer essa atividade ruim, tá hora, e depois eu vou seguir, aí depois eu vou me recompensar com uma coisinha legal ali,
E acaba que eu fico só procrastinando e não faço nenhum nem outro. Então, tipo assim, não faço nem a coisa boa e nem a coisa ruim. Fico só procrastinando, tipo, em questão de celular mesmo, sabe? Porque celular é uma coisa que toma muito tempo, eu acho. E, enfim, é isso. Questão de autocontrole, Ele tá toma péssimo. muito tempo, porque não, então vamos lá, Patrícia. E aí acho que isso é legal pergunta, Patrícia, porque eu acho que contribui para todo mundo, sabe? E de forma geral. Autocontrole ele é uma lenda, tá? Assim, é uma coisa que você não desenvolve simplesmente na força de vontade, né? No autocontrole. Você precisa saber quais são os estímulos e buscar se expor o mínimo possível a eles. Então, se é celular, e aí aquilo ali que eu falava para o Célio agora, se é a porta do armário aberta, você tem que se garantir que a porta do armário não esteja aberta. Porque enquanto você estiver suscetível a esse estímulo, enquanto você estiver ainda sentindo o drive, a sensação de que pegar o celular, ver 255 curtidas na selfie que você deu hoje, que todas as redes sociais são construídas para treinar o seu sistema de recompensas, né? Esse negócio de like, de curtida e tal, isso tudo é recompensa. Você vai sucumbir e vai abrir e vai querer olhar. Então, aí você precisa estar longe do estímulo. Uma coisa que é super importante, tá? Para essa coisa de rede social, é você não acordar e já abrir rede social. O ideal é que você levante e tenha uma rotina no mundo, né? No mundo físico aqui, você levante, tome café, né? Faça o teu ritual da manhã aí, seja como for, mas não entre diretamente numa rede social, porque você já está iniciando, já inicia o seu dia já recebendo as recompensas que a rede social te dá. Seja umas curtidas, seja um vídeo engraçado, seja alguma coisa na vida de alguém que você ficou sabendo, e aí um babado lá que também estimula, né? Porque a fofoca é uma coisa que estimula também, por isso que vende tanto, né? A gente quer saber o que está acontecendo, quer saber o que está acontecendo na vida do outro e tudo mais. Então, esse ambiente todo é muito estimulante. E aí, Patrícia, a única forma é você estabelecer um horário em que você vai ficar longe disso, para você conseguir fazer o que você tem que fazer. Boa, verdade. E às vezes é uma coisa tão óbvia. Qual que é a melhor coisa para você não comer bolo de chocolate? Falando de Não bolo de ter. chocolate. Não, não, é realmente, tipo assim, aquele bug na mente. Minha filha, é óbvio, para, sabe? E a gente não vai atrás do óbvio. É isso. Mas obrigada. A gente... Muito obrigada. Imagina, obrigada a você pela pergunta. Mas, gente, autocontrole é isso, tá? Autocontrole é ficar longe dos estímulos. Não é o poder da mente que vai dizer para você, eu sou forte. Até você pode, mas é um sofrimento desnecessário, né? Você tem que evitar os estímulos que te tiram do foco. É tipo você estar apaixonado e brigou com a pessoa e terminou. E, cara, nesse momento, oculta stories, bloqueia, não fica lá sustentando a imagem da pessoa e vendo, porque você não vai conseguir se desligar. Né? Você precisa do afastamento do estímulo para você construir a relação com estímulos diferentes. Para você construir a aprendizagem de recompensas em ambientes diferentes. E teve 2 perguntas aqui no chat que eu não sei se eu respondi. Ou alguém perguntou... Acho que foi Eduardo, né? A divisão de tarefas pessoal fica fácil, mas na empresa, como sair do que não gosta, mas tem que fazer? Aí, Eduardo, é isso. Aí você precisa negociar isso com a tua gestão, ou entender o que você pode, como é que você pode, se for, né, um volume razoável de atividades, entender como é que você pode remanejar isso, redistribuir, trocar atividades com outras pessoas, com colegas,
que talvez tenham atividades que eles também não gostem, mas você gosta de fazer. Então, como é que você pode, de repente, trocar essas atividades com colegas do mesmo time? E como é que, de repente, talvez você precise ter, eu sei que nem sempre a gente tem abertura com gestão, mas às vezes a gente precisa ter conversas difíceis, do tipo, tá muito ruim para mim realizar esse tipo de atividade, me vejo realizando atividades X, Y, Z, e eu gostaria de saber se tem como a gente trocar isso. Mas aí vai também da realidade de cada um, né? Mas não tem como você sair de atividades que você não gosta de fazer, tem que fazer se você não negociar isso com gestão, com pares ou com o teu cliente. Certo? Aí a Patrícia, recompensa de longo prazo é difícil demais. É difícil mesmo, Patrícia. Aí você tem que fazer que nem o Célio ali. Faz a atividade que você tem que fazer, depois vai lá, 15 minutos de Instagram. Depois lá, 20 minutos de Facebook. É assim, eu sei que não é assim. Parece uma coisa, como a Patrícia falou, tão óbvia, né? Mas funciona, viu? Funciona bastante. Usar essas estratégias vai ajudar bastante. Só reforçando aí, preencham, por favor, a pesquisa de sentimento. O Matheus colocou o link aí no chat. Por favor, todos os participantes, é muito importante para a gente, tá? Ô, gente, e aí não tem mais ninguém para conversar, para perguntar? Cara, eu ia comentar aí com você até ver o que é isso, é o pior dos casos. Eu percebi na tua fala que em muitos momentos eu sou procrastinador e além disso eu sou muito ansioso. Então a minha terapia é por conta da ansiedade. Então, além de eu procrastinar, eu sei que eu vou sofrer com aquilo, né? E mesmo assim acontece, e eu não sei se a sensação do pós-entrega, como é comum vir tipo um elogio, parabéns, está muito bom, e aí eu não fico naquela, não, agora eu vou fazer antes, porque o negócio está ruim, eu tenho que melhorar. Entende? Então eu deixo para a última hora, faço bem feito, e a recompensa, então vou deixando. E isso eu lembro desde a época da faculdade, uns 6 anos atrás, de que no dia da prova, eu sabia que ia ter a prova um mês antes, e aí eu deixava para estudar a prova no caminho para a faculdade. Então, dentro do ônibus, eu estava lá, folheando o livro, desesperado, morrendo de medo de reprovar. E aí, depois, no outro semestre, estava fazendo a mesma coisa, deixando para estudar dentro do ônibus no caminho da faculdade. É uma aventura, né? Você se aventura, é um esporte radical a procrastinação, gente. Esse tipo de procrastinação, ele é um esporte radical. Porque você sua, e aí chega no final, com adrenalina, você recebe lá um elogio e ainda recebe dopamina. É muita emoção envolvida, né? Aí a Wanda fala que se identificou contigo. E é isso mesmo. Esse é o grande problema. Só que qual é o problema, gente, disso? É que a gente fica patinando na vida. Quando a gente acha que está tendo uma grande vantagem de deixar para a última hora e se safando, né? Vivendo essa montanha russa, deixa lá para o final, tudo mais, que a gente, à medida que a gente vai mantendo esse comportamento nas nossas vidas, né? Certas conquistas a gente não vai conseguir dessa forma, principalmente quando você precisa adquirir um conhecimento completamente novo, quando não está dentro da tua zona de conforto e você precisa de fato se aplicar e dedicar mais tempo àquilo. E isso vai nos tornando muitas vezes assim pessoas que ficam estagnadas. Porque você tem a sensação que você, principalmente em área de estudos, né? Se você vai para desenvolver aí um curso novo ou coisa assim, tudo bem, tem coisas que vão ser fáceis e que você vai conseguir atingir, você pode até estudar para a prova. Mas como é que foi a aquisição de conhecimento disso? Quanto isso foi transformador para você? Né? O quanto você também se envolve com os teus compromissos de longo prazo? Uma coisa que é super legal de fazer e que eu sempre indico também para os meus clientes fazerem é
fazer a visão de futuro, né? Mas não uma visão de futuro muito longa. Antigamente a gente falava em visão de futuro para 5 anos. Hoje você pode fazer uma visão de futuro para 6 meses. Porque as coisas mudam tão rápido e a gente tem objetivos tão diferentes que, de repente, você pode simplesmente olhar para a data de hoje daqui 6 meses. Que eu, pessoalmente, quero atingir profissionalmente, que vão me aproximar mais daquela pessoa que eu quero ser. E aí entra num outro quesito, quem eu quero ser? O que eu quero conquistar na minha vida? E que caminho eu sigo para conquistar isso? E como é que hoje, tudo que eu faço hoje, está me ajudando a me aproximar mais dessa pessoa que eu quero ser? Já é difícil a gente pensar no projeto, então você pensar no que eu quero ser na vida, né? Mas não desistam, né? Não desistam de... Isso muda também, mas é importante que você saiba onde você quer chegar. Isângela, e depois tem a Wanda. Isângela. Oi, boa noite. Boa noite. Então, durante a sua fala, eu me identifiquei bastante, me encontrei muito dentro dela. Eu sou universitária e a procrastinação dentro do universo acadêmico é inevitável, não tem como. E aí, durante a sua fala, eu percebi muita coisa que eu faço. E aí, uma coisa também que eu identifiquei, que você falou, é que, assim, quando a gente está procrastinando para realizar uma atividade, a gente consegue realizar nos trancos e barrancos, mas muitas vezes a gente não atinge o nível que a gente queria, um nível mediano, como você falou. E, assim, particularmente, depois que eu realizo aquela atividade, eu fico com um sentimento de insuficiência, de baixa autoestima, porque eu sei que eu poderia fazer melhor, ter um nível melhor. E esse sentimento acaba acoplado com a procrastinação, fazendo com que eu não sinta mais vontade de realizar essa atividade. Então, assim, a procrastinação e o sentimento de insuficiência acaba atrapalhando todo o meu desempenho. Você cada vez mais reforça a tua aversão naquela atividade, porque você procrastina. Sim. E sabendo que você seria capaz de fazer melhor. Aí tem a ansiedade do Matheus, ali que o Matheus falou, você fica ansioso, entra num loop infinito, né? Daqui a pouco está tendo crise de pânico já, quando você se depara com aquela atividade. E tem uma coisa, gente, que eu costumo falar para jovens, principalmente, né? Tem coisas que não adianta criar um cenário todo. Né? Tem coisas que você precisa simplesmente sentar a bunda na cadeira e fazer. Porque se ela for verdadeiramente importante para você... Você tá levando um garfo, é? O Alice? Tá jantando, Alice. Tá dando fome já. Então, tem coisas, Isângela, que a gente tem que simplesmente sentar e fazer sabendo que isso é importante para as nossas vidas. Então, às vezes, não dá para a gente esperar vir uma inspiração maravilhosa para você executar aquela atividade sempre, né? Ou você está sempre sendo recompensado. Quanto mais recompensado você for, ótimo. Que é isso que a gente sobre isso que a gente está conversando aqui, de parear estímulo, de trazer o que é recompensador com coisas não recompensadoras. É disso que a gente está falando aqui. Mas nem sempre você vai conseguir. E aí você tem que ter consciência dos teus objetivos e o quanto esse comportamento é importante para isso a longo prazo. Né? O que não é fácil. E que às vezes você vai sentar de mau humor e vai ter que fazer. E ponto. Né? E vai ter que fazer. Mas entenda um resultado positivo, a probabilidade de você depois entender que este comportamento te traz boas recompensas é muito maior. Então, ele deixa de ser aversivo em algum momento. Diga, Wanda. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, e você? Estou bem também e refletindo muito sobre a minha realidade, a partir do que você trouxe, que todos os colegas trouxeram também, somente o Matheus. Assim, a última colega, eu não lembro o nome, comentou sobre a questão do estudante, né? Então, assim, é tão enigmático que existe até uma síndrome, né, nesse sentido, que é a tal da síndrome do estudante, que é sempre para deixar estudar na última hora, para fazer a prova, etc. Então, eu queria ver com você também, inclusive, se a questão do foco
da falta de foco, no caso, que muitas pessoas comentaram aí, eu também me identifico bastante, contribui muito para a questão da procrastinação. Porque, por exemplo, no meu caso, algo que acho que ativa a minha dopamina assim, de forma extrema é a questão do novo, da novidade, assim, eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de estar nos lugares, sempre estar fazendo coisas novas, e isso sempre, né, me estimulou muito. Estimula. Ao mesmo tempo que, em uma certa época, assim, da minha vida, eu conseguia, assim, fazer da maneira que eu achava melhor, estar nesses espaços, estar sempre estudando, estar nos eventos, estar em tudo, né, trabalhando, fazendo essas coisas. Só que aí, mais tarde, que aí vem, acho que você comentou também a questão da continuidade, eu tive que pagar um preço muito caro, assim, eu conseguia até fazer num certo período, só que eu cheguei a um ponto que eu me esgotava muito, né, e meio que hoje em dia, eu pago um certo preço relacionado a todas as noites que eu virei, a todos os, né, todas as horas extras que eu fiz, todos os estresses extremos que eu assumi para conseguir estar, né? E isso veio também uma questão de ansiedade, que nem o Matheus falou, que assim, eu sempre me sentia, ou também talvez de uma questão de autoestima, talvez, que eu estava atrás, sabe? Eu acho que é pela quantidade de informação que a gente tem hoje. Então, tipo assim, eu sempre achava que estava faltando alguma coisa, eu sempre achava que não era suficiente, aquele curso não era suficiente, aquela pós não era suficiente, aquela experiência, aquele projeto não era suficiente. Né? Então, ficava meio que nesse ritmo acelerado. Frenesia atrás de conhecimento, né? E chegou um ponto que, assim, eu meio que buguei e aí tudo começou a dar errado, assim. E aí foi uma atrás da outra. Eu sempre conseguia, talvez, por, né, ter a energia até aquele certo momento, e chegou um ponto que meu corpo não estava dando conta mais, e aí, tipo, descambou. Aí entrou junto, talvez, o cansaço, a procrastinação, ou não sei, né? E meio que é tipo um ciclo, né? Um ciclo vicioso que a gente entra, que hoje eu tenho mais consciência, né? Inclusive por estar aqui e tentando entender mais do assunto, mas ainda assim eu me pego algumas vezes, né? Retomando esses vícios, né? Porque a ansiedade de saber, por exemplo, eu vou participar daquilo e participando disso, né, eu posso, sabe, a ansiedade, eu pensar a gente no está futuro, sendo sabe? bombardeado por isso, né, Wanda? Com essa pandemia, curso online que aparece todo o tempo. Você espirrou, tem um curso online ali, não sei de quem, né, saindo. E é pensando no futuro sempre e meio que, assim, nessa expectativa do futuro, do concluir, meio que o processo fica estagnado, né? Não sei se isso, de certa forma, entra muito no campo da procrastinação, mas é isso que eu tinha para dividir. Acho que tem um pouco, até o Alexandre falou um pouco disso no começo, eu sou muita iniciativa e pouco acabativa, né? Começo muitas coisas e não termino nenhum. Veja, isso é uma característica bem comum, né? Você é bem jovem, né, Wanda? Tem aí menos de 30 anos, com certeza, né? Então, dessas gerações mais novas, até a minha geração, eu estou com 37 anos, é uma geração que teve muito acesso à informação, né? E acesso fácil à informação, né? Desde do Google. Eu ainda sou do tempo do Yahoo, né? Ainda usei Yahoo. Mas desde o nosso acesso à informação, a gente tem e tem sido uma preocupação constante, né, que é até, olha, a tal do FOMA, né, a síndrome de follow, de você, aquela síndrome que eu não vou me lembrar agora o nome exatamente a tradução da sigla, tem alguém que sabe aí? Aquela síndrome em que você se sente deixado para trás, parece que as coisas estão acontecendo no mundo e você não está a par de nada do que está acontecendo. Então, o que acontece? Isso é uma sobrecarga de informação que a gente recebe estímulos das redes sociais, dos diferentes fontes de informação que estão acontecendo por aí. Mas é importante a gente lembrar que informação não é conhecimento. Há uma grande diferença. Então, você sair absorvendo informação por aí, fazendo mil cursos e tal, não quer dizer que você vai absorver aquele conhecimento. O conhecimento ele tem um processo de consolidação diferente.
O que é o conhecimento, efetivamente? Eu estou saindo da procrastinação, mas eu acho importante contextualizar um pouco disso, tá? Por causa dessa questão do gosto pela diversidade, ela aparece muito. O que é importante? Você saber que o conhecimento ele é construído quando o indivíduo põe em prática o que ele recebeu de informação. E aí ele constrói um conhecimento diferente a partir da experiência dele. Não dá tempo de você fazer isso com tudo que você recebe. Não dá tempo de você colocar em prática tudo que você recebe. E aí, onde é que está o foco, Wanda? Né? A importância do foco, de você direcionar o foco da sua vida. Você pode absorver informações, mas você precisa estar ciente que você não tem a obrigação de colocar em prática aquilo. Se você tem curiosidade de buscar informações diferentes, e a gente precisa estar ciente de áreas diferentes, mas você não precisa entrar naquela área. Qual que é a tua área de atuação? Você trabalha com o quê? Então, eu sou professora de formação, mas estou migrando para a área de tecnologia e gerenciamento de projetos. Então. Você trabalhar com tecnologia é uma área que você já precisa entender de muita coisa. Em gerenciamento de projetos, vocês precisam saber um pouco, vocês são generalistas. Né? Então, precisam entender como é que funcionam as diferentes áreas e tudo mais, mas vocês não precisam entrar naquilo. Para você ser um PMI, para você liderar um projeto de engenharia, você não precisa ser um engenheiro. Não precisa enlouquecer e achar que você tem que se tornar um engenheiro. Você tem que saber o essencial. Então, saber o que é o essencial para desempenhar a sua atividade é você manter o foco. Né? Porque qual é a vantagem de você ter um project manager? É justamente que cada especialista fique focado lá na sua especialidade e não tem que se preocupar com a integração, que ninguém se preocupa, né? Um ou outro que se preocupa. E aí você tem um gerente de projeto que vai conectar todas essas pontas. Mas você não precisa saber o nível de especialidade deles. Você tem que saber aonde é que essas pontas se conectam. Como é que esses processos se conectam? E é a mesma coisa na sua vida. Quais são as informações que se conectam com os meus objetivos? Nessas informações eu vou entrar mais a fundo. Das outras eu vou só ter notícia. Não é porque eu comprei um curso online e aí eu comecei a fazer e eu entendi que aquilo não fazia sentido para mim. Por que eu sou obrigada a ir até o final com ele? Não sou. Eu vou absorver desse conteúdo aquilo que faz sentido para mim. E não estou procrastinando o final do... Entende? Não é que eu estou procrastinando. Por isso que é importante você entender o que é importante para você. O que faz sentido para você ter autoconhecimento com isso e saber escolher as batalhas que você luta na vida. Né? Eu não vou terminar um curso online que não faz sentido para mim, só porque eu tenho que terminar ele. Porque eu tenho que ter uma acabativa. Isso é um toque. Né? Você tem que entregar os resultados que você se comprometeu a entregar. Seja para o teu cliente, seja para a empresa que você trabalha ou na sua própria vida. Né? Essas são as acabativas que você tem que dar. Mas você não tem obrigação. Você não tem obrigação de ler um livro de capa à conclusão. Se você entende que esse conteúdo, você já absorveu o conteúdo dali que vai agregar para você. A não ser que você esteja fazendo um mestrado, um doutorado, você tem que ficar explicando lá. Aí é um outro contexto, né? Você tem que explicar lá até como é que o sujeito concebeu o pensamento dele quando ele escreveu o livro, que não agrega em nada no final do dia, quando você vai analisar. Prática, né? Em questão prática. Então, você tem que conhecer, primeiro você tem que conhecer, saber onde você quer chegar, tem que saber quais são os comportamentos que vão te levar lá, o que está te travando, o que não está te travando, entender o que você está procrastinando e não deveria estar procrastinando para chegar lá. E aí, o teu gosto pela diversidade, ele é uma qualidade. Porque você tem uma visão generalista. O que você não pode é achar que você tem a obrigação de se aprofundar em todo tema que aparece. Se aprofunde nas suas disciplinas, naquilo que são necessários para a atividade produtiva que você escolheu, né? Ou que depois, para qual você está migrando agora. É isso, gente, que legal. Karen, a gente Oi. estourou um pouquinho o tempo, mas o Fabrício fez uma pergunta muito interessante. Vamos fechar nessa pergunta do Fabrício. Ele está perguntando o seguinte, ele colocou,
procrastino para evitar o confronto, ou até mesmo uma resposta negativa. Como lidar com isso? Então, aí, Fabrício, esse é um movimento de esquiva, né? Por que você está evitando aí? Você está evitando a dor da resposta negativa. Então, claro que seria melhor a gente discutir um contexto específico, mas eu entendo que você está falando, às vezes, de uma ação que você queira, de repente, você tem uma ideia nova para um projeto, e aí você quer trazer essa ideia nova, e você deixa de trazer essa ideia nova para não gerar conflito, né, não gerar, ou até evitar a frustração de ter uma resposta negativa diante disso. Como é que você lida, né, com uma... A gente não está falando nem de procrastinação, a gente está falando aqui de evitação, né? Evitação de conflito, evitação de frustração, a gente está falando da evitação de uma experiência negativa. Então, o que a gente faz geralmente? O que a gente aconselha geralmente que seja feito, né? É que você teste essa atuação em ambientes mais seguros. E aí eu precisaria de mais detalhes para te falar especificamente. Mas por que é que você tem medo? Que confronto isso geraria? O que está envolvido nesse confronto? Por que é que você tem medo desse confronto? O que os teus ganhos seriam maiores em você impelindo a ação e entrando no confronto, ou em você não, deixando as coisas como estão? Agora, a resposta negativa você já tem, né? Na verdade, quando você não... Eu sei que é um clássico isso, né? É um chavão até falar, não você já tem. E o não você já tem. Mas eu entendo que o medo de frustrar-se, às vezes, ele também impede a gente de agir. E aí não tem como eu te dar uma resposta específica para esse caso, né, aqui. Não é uma coisa genérica, depende muito do contexto, depende muito do que se trata esse conflito, ao teu repertório envolvido nisso. Por isso que eu vim falar muito hoje da procrastinação a nível de autoconhecimento. Porque não tem uma fórmula mágica que eu fale, faça isso, você para de procrastinar. É muito mais você compreender quais são os motivos que te levam a procrastinar. Mas enfim, aí, Fabrício, depois, se você quiser, me chama no direct lá e a gente conversa melhor sobre isso, tá bom? Eu tento te ajudar. Muito bom, gente, que coisa fantástica, né? É muito bom a gente conseguir refletir sobre alguns pontos que às vezes nos incomodam e a gente deixa um pouco de lado. Às vezes por não querer reconhecer as limitações pessoais, né? Mas é bom a gente perceber que existem caminhos, existem técnicas que podem fazer a gente melhorar essa nossa ação, essa nossa atuação, principalmente no meio profissional, né? Mas muito mais no nosso pessoal, porque a procrastinação empurra a gente num marasmo, né, de vida, de acomodação, né, que impede a gente de galgar sonhos maiores, né? Então, muito bacana, Karen, agradeço demais a oportunidade de te escutar, de participar de uma palestra assim tão pertinente, né? E, mais uma vez, muito obrigada pela parceria com o PMI-DF. Nós estamos sempre aqui com as portas abertas. Vai ser um prazer tê-la junto com a gente mais vezes. Viu? Muito obrigada. E a todos que participaram com a gente, né? Muito obrigada também. Alexandre.